o que você faz que te afasta do seu adolescente. Geralmente as mães me trazem essa queixa: ai, Soraya, meu adolescente está muito distante, não quer mais falar comigo, não se abre comigo. E a gente foca muito no adolescente, né? O que está acontecendo com ele? Por que ele está assim? Às vezes, o que falta é olhar um pouquinho pra gente. Então, a live de hoje vai ser a luz, o foco nos pais. O que você faz que te afasta do seu adolescente? Existem várias coisas, né, que a gente pode fazer e afaste, mas eu trouxe aqui as que eu mais observo. Eu trouxe, acho que por volta de 8 atitudes que as mães têm que eu noto que afastam do adolescente, tá? Então eu vou fixar aqui embaixo e me conta se você... Eita, não copiou. Me conta se você já percebeu. Nossa, Soraya, realmente eu já percebi que se eu fizer tal coisa, meu adolescente se afasta. Ou, enfim, se você tem alguma dúvida, vai contando aqui pra mim no chat, que hoje é dia de eu ler o chat, tá? Então eu começo com um pouquinho de conteúdo, aí eu volto no chat, aí eu dou mais um pouco de conteúdo e volto no chat, tá? Então, vão comentando aqui embaixo, enquanto eu vou fazendo a primeira apresentação da live. Essa live faz parte de uma série chamada Adolescer, que acontece às segundas-feiras, às 19h30. Adolescer é esse período de transição, né? Essas transformações que acontecem, tanto físicas quanto emocionais, nesse período entre a infância e a fase adulta. Então a gente aborda aqui na segunda-feira essas transformações. O intuito sempre é trazer o embasamento do método POC. O método POC, para quem está chegando no canal, é um método que eu desenvolvi para mãe de adolescente lidar melhor com o filho. Então, muitas mães me mandam mensagem: ai, Soraya, como é que eu ajo com meu filho quando ele faz tal coisa? Ai, Soraya, tá acontecendo tal coisa aqui em casa, o que eu faço? Daí eu falo pra mãe assim: ao aplicar o método POC, o que você encontrou? O que eu tô querendo dizer? POC é P de porquê, O de o que, C de como. Por quê? Por que seu filho está agindo dessa forma? Então, Soraya, por que meu filho está tão distante, que é o tema de hoje? Para aí sim eu pensar em o que fazer e como agir. Então, vamos trazer um pouquinho para a prática. Ai, Soraya, por que... Né? Uma mãe me perguntou: Soraya, por que meu filho está tão distante? Por que meu filho se afastou? Eu não conheço o filho dela. Eu não consigo responder de uma vez só o que pode ser. Um dos motivos pode ser, por exemplo, que ele está entrando na adolescência, está em busca de um momento com ele mesmo e ele está mais quietinho. Não 100% do tempo, hein? Atentas a isso, tá? Mas está ali um pouquinho mais distante, porque eles precisam desse momento, e existe uma live que eu falo sobre isso, que não é o conteúdo de hoje. Então, se for esse momento que ele está precisando, então, se for por isso, por quê? Porque ele está precisando ficar um pouquinho mais quietinho. O que eu vou fazer? Eu vou respeitar. E como? Deixo ele, sim, em alguns momentos lá no quarto, mas em outros eu trago ele para a família, porque é importante ter um momento família. Agora, e se ele estiver se afastando porque você está criticando muito ele? Aí, o que fazer é outra coisa totalmente diferente. E como agir, totalmente diferente. Então, se eu não souber o porquê que meu filho está agindo dessa forma, eu não vou ser eficiente na minha forma de agir. Então, sempre para todas as situações aí do adolescente, não sei lidar com isso. Aplica o método POC. Encontra o porquê, que é a raiz da questão, para aí sim você pensar em como agir. Tá? Então, meu filho está se afastando. Existem vários porquês. Hoje eu vou trazer o foco em atitudes que vocês
está tendo que possa estar afastando ele. E aí, se as atitudes estão nos pais, os pais vão precisar mudar. Nossa, mas ele que está se afastando. Ele está se afastando como um reflexo. Então, tem que ter uma mudança nos pais também, não é só no adolescente. Tá? Então, hoje o foco é mais mãe e pai. Tá? Eu gosto sempre de trazer alguns exemplos antes de entrar no tema. E aí, eu tenho eu tenho várias mães, né, que trabalham hoje, puxa vida, né, eu acho um absurdo a carga horária que a gente tem, apesar de gostar de trabalhar e trabalhar bastante, mas a carga horária que a gente tem de 8, né, e quem não cumpre só as 8, cumpre aí umas 10, 12 horas às vezes, né, então sai de casa, o sol ainda nem apareceu e volta à noitona. Aí chega no final de semana, tá exausta. E quer mais é dormir. Mas fala, não, eu sou uma mãe presente. Ele sabe que ele pode contar comigo. Mas ele pode contar com você que horas? Ai, senhora, mas eu tô cansada. Eu entendo que você tá cansada. Mas a adolescência é só uma. Então você precisa pensar o que é prioridade para você hoje. Então não adianta você falar da boca para fora, filho, eu sempre tô aqui, viu? Quando você precisar, eu tô aqui. Mas você não tá lá. Então, precisa parar para pensar aí. Você tá tendo momento família? Você tá tendo dia da menina, dia do menino? Dia da mãe e filha, dia da mãe e filho. O primeiro exemplo foi esse, tá? Eu vivo situações assim. Outra, é um caso de uma mãe que é nutricionista e aí ela não entendia porque a filha era tão distante. Então ela foi observando que a filha foi ficando distante, parando de contar as coisas, parando de dividir. E aí ela aplicou o método POC, e ela se deu conta do quanto ela criticava a filha. Então, com o intuito de estimulá-la, como ela é nutricionista, ela já acordava criticando a filha. Mas que você não come isso, porque você não faz aquilo, você não faz aquele outro, você não faz aquele outro. Mas, Soraya, meu objetivo é ajudar. Com a crítica, não vai ser construtivo. Então a filha falava, não vou falar pra ela. Eu só vou ser criticada. Isso é muito comum, tá, gente? Muito comum dos adolescentes queixarem de, pra que eu vou contar pra minha mãe? Ela vai reclamar mesmo. Então eu prefiro não contar. E o terceiro já é o oposto. Então, isso também aqui é da rede, né? As mães me mandam. Eu controlo tudo mesmo. Eu controlo o celular, não pode ir em festa e não pode trazer amigo em casa. Porque agora é hora de estudar, não é hora de ficar. Na hora que o adolescente está buscando autonomia, fazer as coisas por conta própria, buscando a independência, se eu tiver esse excesso com ele, ele não vai aguentar, ele vai querer fugir. Então, cuidado com esse excesso. E esse excesso é alguma coisa em você.
Então você precisa entender o que tem em você. Porque você vai aplicar o método POC em você. Por que você está fazendo esse excesso com seu filho? E aí você vai pensar em o que fazer e como agir. Então você vai ter que conversar com os seus botões. Tá? Porque esse excesso de zelo nessa idade vai afugentar o filho, porque ele precisa, é necessário nessa fase, essa autonomia. Bom, trouxe aqui os meus exemplos. E aí, antes da gente aprofundar, eu tô vendo que tem umas mães pedindo para participar ao vivo. Hoje não é dia de participar ao vivo, tá bom, gente? Hoje é pelo chat. Então, quem puder, escreve aqui embaixo para mim e eu leio daqui a pouquinho. Bom, por sinal, vou ler agora. Então, vão participando aqui pelo chat. Hoje eu não convido para participar ao vivo. Hoje é a live Adolescer, que é mais conteúdão, tá? Eu vou ler aqui um pouquinho do chat, aí a gente volta pro conteúdo. Vão me contando aqui no chat, tá? A Rô falou boa noite. Santos falou boa noite. Tá um calor, né, gente? Olha que eu não sou calorenta. Oi, Fafá. Cris, boa noite. Fernanda falou, meu filho está horrível comigo. Fê, aplicou o método POC? O que você encontrou aí? Me conta aqui. Oi, Murilo. A Rô falou, quando eu ignoro alguma piada boba. Ah, olha que importante o que você falou aqui, Rô. Vamos pensar assim. Muito importante esse seu comentário. Aquela piada para ele é muito importante. Por mais que seja, como é que é lá? O que é o pontinho verde da... Nem sei mais, porque eu sou péssima de piada. Enfim, sabe aquela piada que todo mundo já sabe a resposta? Tem uma fase ali que eles adoram falar de piada. Então, para ele, aquilo é muito importante. E se a minha mãe, como você falou assim, ignoro, porque para mim é bobo, a minha mãe está ignorando algo que é muito importante para mim. Então, por isso que ele se afasta. Então, vamos prestar atenção a algumas atitudes que a gente tem. Foi muito legal você ter falado isso. Muito legal. Então, outra coisa que o filho tenta fazer é vir falar de jogo ou falar de futebol. Isso é muito comum, eu não coloquei aqui na minha listinha. Foi ótimo, então já vou aproveitar para falar. Ai, senhora, mas eu odeio futebol. Não entendo nada de jogador, e o jogador foi para não sei aonde, o jogador foi para não sei o quê. Ou então de game. Ah, o Roblox não sei o quê, como é que chama agora? O Brawl Stars não sei o quê. Tem a roupinha não sei o quê, a roupinha não sei o quê. Eu não entendo nada. Eu falo pra ele, ai, para, não entendo nada, não quero conversar disso. Mas aquilo é o mais importante pro meu filho. Então, nem que você se intere um pouquinho sobre o assunto para ter uma conversinha que aproxima. Tá? Então, eu vou até acrescentar aqui na minha lista. Não querer conversar sobre coisas que são importantes para ele. Vou acrescentar. Muito bom, Rô, você ter me falado isso que me lembrou. Obrigada. Fafá falou, se chamo muita atenção dele quando acho que ele tá errado. Fá, concordo que a gente tem que chamar atenção, porque a gente tem que ir, né, doutrinando o filho para um bom caminho, né? Mas se eu chamar a atenção dele toda hora, não vai funcionar. Então eu brinco assim, a gente precisa eleger as batalhas.
Então vão ter coisas que você vai falar, puxa, não vai fazer diferença se eu falar que pela 10ª vez ele tá deixando o tênis no meio da sala. Só por hoje. Então eleja as batalhas, tá? Senão, o que vai acontecer? A gente vai brigar todo dia. E brigar todo dia não é normal, nem saudável. Tá? Você falou ordens de comando. Por coisas mais simples, diz que já sabe, rosnando e não faz. Então, Fê, se essa forma que você está agindo não está adiantando, não adianta continuar da mesma forma. Já não está adiantando. Então não adianta a gente continuar sempre agindo da mesma forma e esperar que o filho tenha uma resposta diferente. É a tal da frase do Einstein, que eu nunca sei de cor, mas sempre cito. Não adianta a gente esperar uma resposta diferente tendo a mesma atitude. Então muda a tática, tá? Tem uma live de combinados. Acho que vai te ajudar. Aqui o Murilo. A minha mãe só me critica. Então a mãe, com o intuito de ajudar, de ensinar, de até contornar o que o filho acaba esquecendo, porque é normal na adolescência esquecer de fazer essas coisas, ela fica ali o dia inteiro. Faz isso, não faz aquilo, não faz aquele outro. Aí, gente, é briga o dia inteiro. Afasta. Se você briga todo dia ou toda semana com seu filho, algo tá errado. Tá? A Fê completou companhias. Eu não entendi, Fê. Murilo, o que você faz? Dá o link do canal para os seus pais. Sugestão, tá? Então, a Fernanda falou, o que faço? Fê, a minha pergunta para você é, por que isso está acontecendo na sua casa? Eu só sei agir, eu só vou saber o que fazer e como agir na hora que eu souber o porquê, tá? E o porquê, você que vai acabar descobrindo com o seu filho. Nas lives eu te trago sugestões para você se preparar antes dessa conversa, tá? Aí o Murilo escreveu de novo, acho que ele pensou que eu não ia ver. Só me critica, mãe. Por que eles precisam de tantos elogios, a Rô falou? Porque faz bem pra autoestima de qualquer um, não são só eles, todos nós. Meu marido me fala quase todo dia que eu sou bonita. E no dia que eu tô muito me achando feia, gorda, cabelo, né? Que nem agora, despenteado, ele vai lá e me elogia. E eu sempre brinco com ele, nossa, parece que você sabe qual é o dia que eu tô precisando disso. É sempre assim, o dia que eu tô me achando muito feia, sempre, gente, sempre. Ele vem e me elogia. E eu tenho 48 anos. E me faz muito bem. Então, todo mundo precisa de elogio, faz bem para a autoestima. E quanto maior, melhor, né? E lógico, o elogio tem que ser verdadeiro, tá? Murilo falou, doutora, eu não me sinto confortável com meus pais. Mu, precisa ver por quê. Não sei se você já conhece o canal, mas o método POC também serve para filhos, tá? Tia, eu não me sinto confortável com meus pais. O que eu faço? Aí eu vou perguntar para você, Mu, por quê? Por que você não se sente confortável com seus pais? Para aí a gente pensar em como agir, tá? Pensa um pouquinho, se você quiser escreve aqui. A Fê falou assim,
Hoje à tarde, meu filho deu um show de o quê? Deve ser choro. Porque teríamos que viajar no dia que marcar uma festa. Chegou a rasgar a blusa. Tudo por conta do flerte com a menina. O que fazer? Situação muito difícil, Fê. Porque para ele, a coisa mais importante no mundo são os amigos. E se tiver uma menina junto, aí ficou mais importante ainda. Então, mesmo se você for fazer a maior viagem pelo mundo, a mais cara do mundo, não vai ser mais importante do que a festa com os amigos e a menina. Então, o que fazer? Sentem juntos e decidam juntos o que fazer. Porque aí ele vai se sentir ouvido. Mas a gente precisa entender que sim. Puxa, mas é só uma festinha. Não. Para você é só uma festinha. Para ele é a festa. Então, para eles, os amigos são muito importantes. A namorada, ou enfim, o crush, como dizem hoje, é muito importante. E nesta fase é tudo muito sensível. Por causa do cérebro, tá? Os hormônios também. Mas como algumas partes do cérebro estão em desenvolvimento, é tudo muito intenso e sem controle. Tá? Então, rasgar a blusa, ele não está sabendo expressar o que está sentindo. Precisa trabalhar isso com ele. Mas entenda e acredite que sim, essa festa é muito importante para ele. Tá? Não desvalorize. Isso afasta, por exemplo. Isso é uma coisa que afasta. Falar para ele, puxa, mas é só uma festinha. Isso afasta. Gente, os exemplos de vocês hoje estão maravilhosos. Olha aí, chorou de tanto soluçar. Pronto, a prova do que eu estava falando e eu não tinha lido ainda. Para ele é muito importante. Ele não ia chorar de soluço. A Ru falou, boa noite, doutora. Boa noite a todos. Tati falou, doutora, aqui em casa faço de tudo pra minha. Sempre falo que sou mãe e amiga dela. Ela me conta tudo, mas ela é mais apegada ao pai. Mas tudo que precisa pede pra eu fazer. Por que será? Não entendi qual é essa dúvida. Não entendi, eu não entendi. Se ela conta tudo pra você, qual foi essa dúvida? A Ru falou, tenho 2 pré-adolescentes, viúva. Puxa, sinto muito, Rô. Cuido deles sozinha, tô penando com a teimosia. Espero poder te ajudar, Rô, com o canal. Sinta-se pelo menos junto aqui, né? Não sozinha nessa jornada. Aqui nas lives a gente troca com as mães, né? Então uma põe, a outra comenta. Os adolescentes também comentam o que as mães falam. Então aqui pelo menos acho que você não vai se sentir tão sozinha. A Fê falou, porque a menina em questão já é filha de mãe novinha. Será que a menina seguiria os mesmos passos? Não sei. Você está me perguntando uma coisa que eu não consigo te responder. Mas, independente disso, o dia para ele é muito importante, né? Jerusa falou, boa noite, Soraya. Boa noite. Camila também falou boa noite. Vivi falou assim, conteúdo maravilhoso. Quem dera na minha época minha mãe tivesse a oportunidade de saber o que fazer. Faço tudo para ser diferente com minhas filhas. Que legal, Vivi. Que bom que você tá aqui. Marta falou, sou de Porto Alegre.
Depois que eu comecei a te seguir, meu relacionamento com meu filho melhorou muito. Muito obrigada por esse depoimento. Vou bater fotinho, porque isso pra mim é tão importante. Gente, pra mim é muito importante esses depoimentos, tá? Não esqueçam que eu tô aqui conversando com vocês pelo chat. Então eu não sei ao certo o que tá acontecendo aí na casa de vocês, se o meu trabalho tá sendo efetivo ou não. Então na hora que eu leio um depoimento desse, pra mim é muito gratificante. Saber que eu não tô aqui em vão, né? Pra esse conteúdo gratuito, gente, eu demoro, né, os vídeos, preparar as lives, escrever lá, como é que chama aquilo? O blog. Eu tenho bastante conteúdo gratuito, então eu me dedico cerca de 6 horas por dia. Então é muita dedicação. Então receber um comentário como esse pra mim é muito gostoso. Muito gostoso. Muito obrigada. E se puder comentar assim, mudei tal coisa, mudei tal outra coisa, porque aí eu fico sabendo quais tipos de vídeo eu devo fazer, tá? Mudei tal coisa e aconteceu assim. Se vocês puderem fazer isso, eu agradeço. A Ione falou, boa noite, querida. Ione mudou de foto? A Rô falou, futebol. Eu acho que detesto, né? Mas demonstro interesse. Muito bom. Marta falou, eu achava muito bom, Marta. Eu achava as músicas que ele escuta horríveis. Eu comecei a escutar junto com ele no carro. Nós damos muitas risadas e cantamos juntos. É o nosso momento mãe e filha. Perfeito. Foi outra coisa que eu não comentei aqui nos meus exemplos. Então, esse funk, essa... A maioria é funk, né? Que a gente não curte. Tem um outro que eu esqueci que a gente... Rap, funk, enfim. Essa música ruim, né? Primeiro, é importante eu saber que música que meu filho tá ouvindo. A letra da música diz muito do que passa no coração dele. E se a música que ele ouve, que é o que expressa o que ele tá sentindo, eu falo pra ele, para com essa coisa horrível, vai pra lá. Eu tô machucando o coração do meu filho. E tô me afastando. Então, eu não tô falando que você tem que ouvir a playlist dele quando você tá sozinha e achar o máximo. Não é isso. Mas em alguns momentos, quando vocês estão juntos, sim, seria muito legal você compartilhar, ouvir junto e fazer que nem a Marta, se divertir. Isso aproxima. Criticar afasta. Mas você acha, ouvir esse tipo de música? Hoje para ele está sendo importante. E com o tempo você vai incluindo sugestões para ele, tá? Paty falou, boa noite, minha filha tem vergonha do meu carro quando busco na escola. Alguma coisa tem por trás disso, Paty. Aplica o método POC e entenda por quê. Por que ela age dessa forma? Para saber como agir, tá? Ela falou, obrigada. A Jerusa falou, o meu adolescente foi filho único por 13 anos. Teve toda a atenção, só para ele. Só que nesse período tive um outro filho. Justamente aí começou o distanciamento. Não consegui identificar pelo método. Você acabou de responder. Você acabou de responder. Por que seu filho está distante? Você me falou. Porque nasceu o outro filho. Soraya, mas por que nasceu o outro filho? Sim, você está me falando. E como é que eu vou agir? Você vai observar o que ele fala na hora que ele está bravo. E por mais que você ache que é besteira, não é besteira. Mãe, você só quer saber do meu irmão menor. Mãe, você faz isso pro meu irmão menor e pra mim não. Mãe, mas você passa a mão na cabeça dele e na minha não. E aí você... Talvez, eu tô aqui fosforilando, eu não conheço vocês, né?
Ah, não, mas imagina, não é bem assim. Se ele tá falando é o que ele tá sentindo. Então sente com ele e veja o que tá doendo no coraçãozinho dele. E precisa trabalhar isso. Por quê? Porque... Vou pôr a luzinha pra lá. Porque isso vai distanciar vocês dois e os dois irmãos também. Então isso se reflete também na relação entre os irmãos. Precisa trabalhar essa questão, tá? A Mi falou que lá na casa dela aconteceu a mesma coisa. A Val falou, boa noite, doutora. Camila falou, minha filha tem 14 anos, tem coisas que ela não me fala. Aí é difícil, aí falo com ela pra me falar que é melhor do que ficar sabendo da boca de outra pessoa. Eu sofri muito na minha infância. Passei... Camila deve completar depois. Oi, Lu, boa noite. Ellen falou, eu sou adolescente no caso e te sigo. Ellen, você se identificou com alguma situação, Ellen? Conta aqui pra mim, bem-vinda. A Mi falou, se eu elogio, ele fala... Não entendi. Se eu elogio, ele fala o que foi, o que está acontecendo. Não entendi, Mi. Você tá querendo dizer assim que ele acha ruim quando elogia, é isso? Conta aqui pra mim. A Camila falou por várias vezes, ela completou. Eu não entendi por várias vezes, Camila. Então, você tá me dizendo assim que ela não conta tudo. Primeiro que ela não vai contar tudo, né? Tem alguns segredinhos que ela vai dividir só com as amigas. O que ela precisa dividir são as coisas importantes, tá? Então, se ela não tá dividindo as coisas importantes com você, aí você precisa aplicar o método POC e entender o que tá por trás disso, tá? Então, ou é medo de crítica, medo de repressão, de ser repreendida, ou enfim, alguma coisa tá por trás disso, tá? Ele falou boa noite. Carol falou boa noite, doutora. Cheguei atrasada. Ah, Carol, depois assiste o comecinho, mas ainda tem um pouquinho aqui. Por sinal, quem não sabe, tem uma comunidade que fica silenciosa, em que eu aviso que eu tô entrando na live, tá? Então, às vezes o Instagram não entrega o aviso, né? E então, lá nesse WhatsApp, eu ponho lá, tô entrando. E aí, vocês ficam sabendo, acaba não perdendo o conteúdo, tá? Então, quem quiser, o link tá lá na bio, tá bom? Dessa comunidade. E ela fica silenciosa. A Gra falou assim, sou separada do pai da minha filha e moro em outra cidade. Vixe. Ela tem 11 anos e quer morar com o pai, mas eu não quero liberar. Com isso, ela está diferente comigo. É inevitável, né? Inevitável. Uma situação difícil, Gra. Jerusa falou, Mi, não sei se foi só a adolescência ou a chegada do irmão. Conversei com ele. Que nesse momento o bebê precisaria de mais atenção. Não, G. O bebê não precisa de mais atenção. Os dois precisam de atenção. Cada um de uma forma. Mas o bebê não precisa de mais atenção. Os dois precisam da mesma forma. Então, já nessa sua frase aqui, já doeu no meu coração. Ele disse que a última coisa que queria era a atenção. Provavelmente ele falou isso porque doeu no coração dele e ele falou da boca pra fora. Tá? Então, só nesse seu comentário aqui, já doeu meu coração. Tá? Kay falou assim, eu recebo sempre os amigos do meu filho, mas estamos desconectados? Por quê, Kay? O que você nota?
qual o tema de hoje? Carol, sempre tá fixo aqui, ó. O que você faz te afasta do seu adolescente. Andréia falou, não consegui jogar com ele, me afasta dele. Não consegui jogar com ele, me afasta dele. O jogar aproxima, né? Agora, não conseguir jogar, de repente, a gente não tem tanta habilidade, né? Talvez você possa, se for isso, né? Se for por habilidade, o que você pode fazer também é tá junto com ele. Pede para ele te ensinar, pede para ele te contar como é que faz, como é que funciona. Também funciona para melhorar a conexão. Me falou, G, eu fiz isso, mas não surtiu muito efeito. Ele se apegou ao celular. Quando se apega ao celular é fuga, gente. E só existe celular para ele. Celular é fuga, tá? É que nem pessoa que trabalha muito. Fuga. Tá bom? Mi, ele está nessa mesma fase. Eu acredito que as duas estão passando pela mesma coisa, né? Eu também sou viúva, a Rô falou. Poxa, Rô, não sabia. Do Covid, puxa vida, sinto muito. A Mi falou que cansa, a Rô falou, eu e elas fazemos terapia, muito bom, muito bom. Na verdade, para mim é essencial. A Rô falou, ajuda e muito, sempre ver seus vídeos, compartilho com eles. Ah, que legal, que legal. Muitos pais assistem junto às lives. Eu digo os pais e os filhos. Eu fico muito feliz com isso. Obrigada. Ah, que legal, Edna. Te vejo de Sydney, na Austrália. Obrigada. Legal. Que maravilha. Ah, obrigada, maravilhoso seu trabalho. Obrigada. Patrícia falou, os filmes, as séries, não consigo acompanhar por 5 minutos. O gosto da minha filha de 13 anos é muito diferente dos meus. A gente precisa fazer um esforço. A música também, geralmente é diferente. Mas a gente tem que se dedicar ao filho, tá? Game também não é minha praia. Então eu assisto série que eu não gosto, eu ouço música que eu não gosto. E são meus enteados, hein? E são meus enteados. A gente tem que se dedicar. Isso aproxima muito. Eles são muito próximos a mim. A Rô falou, eles são lindos. 10 e 12. De 12 já tá ficando. Quando eu falo pra ele que é namoro, ele diz, não, mãe, estamos só ficando. Ele quer sair sozinho com ela. Sozinho com 12 anos é um pouco complicado. Tem que ter É o vídeo de hoje. Ellen falou, boa noite. Aqui em casa o problema é o tempo para estudar. Tenho muito problema com o celular. Ellen, eu tenho... Deixa eu ver quantas lives sobre isso tudo. Para quem não sabe, eu tenho uma plataforma em que eu ponho todas as lives. Algumas mães me pedem para pôr em ordem, ao invés de ficar procurando aqui no feed, eu tenho tipo um Netflix das minhas lives, tá? Eu tenho 2 lives sobre escola e estudos. Vão te ajudar, tá? Adoro jogar vôlei com meus filhos. Legal, Pri, que ótimo. Aqui falou, tenho medo de não parecer genuíno. O quê, Kay? Não entendi. A Rô falou, falo pra ele que os pais dela têm que deixar. Ele fala que eu sou careta. Não. Aí não é ser careta, não. Tá? Aí precisa mesmo. A Rê falou, doutora, pode dar uma olhadinha no seu direct? Mandei uma mensagem pra você. Se eu sair daqui, eu derrubo a live. Então, quando acabar, eu dou uma lida, tá?
pagode, doutora. A Val falou, eu não posso falar nada, Val, porque eu gosto de pagode dos velhos, não dos novos, mas dos velhos. Karim falou, o problema aqui em casa é a hora de desligar os eletrônicos. Como eu pego no pé, eu sou a chata e o pai é legal. Então, Karen, então vocês precisam dividir as funções na sua casa, né? Não adianta você continuar nessa mesma toada e sempre ficar com o troféu de chata, né? A Rô falou, danado é identificar os membros daqueles grupos coreanos, todos são iguais. Ah, Rô, não sou não, meu marido é japa. E pra mim eles não são iguais, não. A Fá falou, meu Deus, doutora, tem música do meu filho que eu não gosto. Falo sempre da letra pra ele. Legal esse comentário, Fá. É importante a gente ir conversando sobre as letras com os filhos, tá? Primeiro, para o que eu falei, pra gente entender o que tá passando ali no coraçãozinho dele e ir mostrando a importância da gente entender o que a gente está cantando, tá? Então vai conversando sobre a letra. Muito bom, é isso aí. Falo sempre da letra para ele. Muito bom. A Gra falou, boa noite. Meu filho tem 15 anos. Ele é muito responsável com o colégio. Curso de inglês, mesmo não gostando, faz. Nossa Senhora, e vai muito bem. Ele é muito fechado, parece estar preso no casulo. Gra, e aplicando o método POC, o que você encontrou? A Ru falou, hoje ele veio da escola falando que ela só vai sair com ele se nós pais... Que legal. Ó, já mudou aqui, hein? Que legal. Oi, Elisa. Tudo bem? Yuni falou, sim, mudei de foto, viu, gente? Eu sei as fotinhos das pessoas. Eu acabo me identificando pela foto, né? As pessoas entram, né, geralmente nas lives e aí eu conheço pelas fotinhos. Sim, mudei a foto. E ela disse era para ter colocado a foto completa, com ela também. Ai, olha que interessante. Então troca logo, Ione. Isso doeu lá no coraçãozinho dela. Troca a foto. Lisa falou, sobre a música, nas viagens colocamos músicas diversas. Daí cada hora, muito bom. Uma pessoa escolhe a que quer ouvir, para fazer o gosto de todos. Muito bom, Elisa, esse seu comentário. Porque aí, agora que eu me liguei que a gente não entrou no conteúdo. Deixa eu fechar aqui com o comentário da Elisa e eu vou entrar no conteúdo, tá? Porque agora que eu vi que já tá dando 50 minutos. É importante esse revezamento, tá? Porque aí o filho também entende que não é só o que ele quer. Senão vira, né, esse pessoal de hoje que acha que só eles que mandam e só eles que têm razão, tá? Então, o filho precisa entender que uma hora é a música do pai, uma hora é a música da mãe, uma hora é a música do irmão e outra hora é a música dele. Ou, se for filho único, da mãe e do pai, tá? Isso é importante para a formação da personalidade. Muito bom. Gente, vamos voltar só aqui um pouquinho no conteúdo, aí eu já leio o restante, tá? Agora que eu me dei conta de que a gente não entrou ainda no conteúdo. Então, por quê, né? Por que meu filho está se afastando? Existem vários porquês, tem, acho que, nem sei se são 3 ou 4 lives sobre isso, assistam as outras lives, mas um dos porquês é atitudes que as mães tomam que afastam o adolescente. E aí, se são os pais que tomam essa atitude, o que fazer e como agir é voltado para os pais. E a live de hoje é com esse enfoque, tá? Então, primeiro que eu coloquei, excesso de zelo. Então, eu cuido demais ali do meu filho. Controlo o horário, não pode ir na festa, não pode ir não sei aonde, não pode sair com os amigos, não pode trazer os amigos em casa, não pode.
Na adolescência, o filho está buscando autonomia. Isso faz parte do crescimento. Ele precisa voar. Então, se a mãe controla demais... Não, mas doutora, mas eu sei o que é melhor para ele. Tudo bem, você pode até saber. Mas ele precisa andar sozinho. É necessário para ele. E se você segurar muito, ele vai tentar escapar. Isso afasta, tá? Então, excesso de zelo. Por quê? Porque ele está buscando por autonomia. 2. Briga porque o filho quer ficar no quarto. Então, eu sempre vou lembrar aqui. Ficar o dia inteiro no quarto não é normal. Ficar o dia inteiro no celular não é normal. Algo está acontecendo. Mas ficar um pouco no celular, ficar um pouco no quarto, isso é... Não, tira o celular. Ficar um pouco no quarto, isso ele precisa. Porque ele precisa se conhecer. Ele está mudando, os hormônios estão mudando, as emoções dele estão mudando, a forma de pensar o mundo está mudando, o corpo está mudando, o interesse pelo próximo mudou. Então, ele está sofrendo muita transformação. Então, ele precisa dele com ele mesmo para entender o que está acontecendo. E aí, tem muita mãe que fala assim, aqui na minha casa não. Imagina que vai ficar no quarto. Que trancado de... Uma comum. Imagina que vai ficar de porta fechada. Que pena das mães que pensam isso. Eu não estou falando trancada. Não pode ficar trancado. E eu também tenho uma live sobre isso. Mas fechada, alguns minutinhos, sim, eles precisam desse momento com eles. E se eu brigo com isso, contra isso, na verdade, eu vou afastar meu filho. Porque ele fisiologicamente precisa desse momento. Então, esse é o item 2. 3. Falamos disso aqui durante a live. Não sabe que os amigos tornam-se importantes. E começa a criticar as amizades. Ou então fica achando que o filho Maria vai com as outras. Gente, durante a infância, os pais são as pessoas mais importantes. Tudo são os pais. Na adolescência, os amigos tomam o primeiro lugar. O filho não deixa de amar os pais, mas a importância dos amigos sobe de ranking. E muitas vezes isso dói nos pais. Então a primeira coisa que eu preciso entender é: 1, meu filho não deixou de me amar. E 2, sim, é muito importante para ele estar com os amigos ou com a namorada. É muito importante. E se eu não entender isso, vou me afastar do meu filho. Então, aqui em casa, com os meus enteados, eles não têm dúvida de que se tiver uma festinha de algum amigo, a gente vai mudar toda a programação para que eles contemplem isso. Porque a gente sabe da importância disso para eles. Então, eles não têm nem dúvida que a gente vai se adaptar. Eles já trazem até soluções para não dar tanto problema para a gente. Então, como eles sentem isso da gente, eles também já trazem soluções para a gente. Dá para fazer isso e aí a gente se adapta tal para eu poder ir na festa? Então, muda a relação do filho com os pais se ele percebe que os pais estão valorizando a amizade para eles. Tá? Então, entender que sim, amigos tornam-se muito importantes. Se eu não entendo, eu me afasto do meu filho. 3. Não, 3 não, 4. É 3. 4. Critica o tempo todo para incentivar. Ah, mas se eu não criticar, ele não faz. Se você continuar criticando, a autoestima dele vai parar lá embaixo e ele vai ser mais um dessa porcentagem gigante de adolescentes com baixa autoestima.
Crítica não leva a nada. Crítica não ajuda. E brigar todo dia ou toda semana, já falei aqui nessa live, não é normal. Não é normal. Tá? Então, criticar, mesmo você pensando que tá sendo bom, não. Só piora. Esse era o 4, né? Deixa eu só ver. Ah, faltou esse comentário. E aí o filho, eu tenho até um depoimento de uma mãe do curso que ela fala que ela se deu conta de que ela estava criticando muito a filha estava distante, ela comprou o método POC, e ela foi entendendo o que ela estava fazendo, e ela percebeu que ela criticava muito. E aí ela foi se policiando, porque no começo a gente está acostumada a criticar o tempo todo, né? Então ela foi se policiando, e aí tem uma cena muito engraçada que ela conta. Aí a minha filha veio me contar uma coisa, porque ela começou a mudar, a filha também muda. É inevitável, tá, gente? Na hora que a gente muda, o filho muda. E a gente não precisa pedir pro filho mudar, não. A gente muda, o filho muda como uma resposta, tá? E aí ela percebeu que a filha começou a vir contar as coisas pra ela. Com a mudança dela. Ouçam isso é importante, tá? Ela mudou. Como consequência, a filha mudou. E aí ela começou a vir contar as coisas. E aí ela criticou. Ela falou, quando eu me dei conta que eu tava criticando, ela disse que falou pra filha, não, esquece o que eu falei. E aí a filha falou, ah, não, mãe, esquece, não vou mais te contar. Então, criticar é um hábito. Então a gente tem que ir se policiando e mudando, tá? E a prova de que afasta é essa. Então a menina começou a se reaproximar e a mãe foi criticar e ela se deu conta e falou, ai não, filha, esquece, não vou criticar. E a filha falou, ai não, mãe, perdi a vontade. Então observem as atitudes de vocês. 5, isso também é muito comum, vasculha as coisas do filho. Pega o celular, mexe na mochila, fuça nas roupas. Então, a mãe tem que ter livre acesso ao celular e eu tenho uma live sobre isso, que fala sobre a senha do celular, tá? Então, quem precisar dessa ajuda, assiste essa live. A mãe tem que ter o livre acesso a tudo do filho. Mas isso é um combinado que vocês farão. Porque se a minha mãe vasculha as minhas coisas, isso mostra que ela não confia em mim e isso mexe com a minha autoestima. E isso afasta. É diferente de eu saber que a minha mãe tem sim a liberdade, e isso é um combinado de vocês, de mexer no meu celular para a minha segurança. Até na live da segunda passada, acho que foi passada, né? 2 adolescentes mostraram-se tristes porque as mães não controlam o celular deles. Tristes. Então a mãe acha que o adolescente vai achar aquilo um saco. Não, isso é demonstração de amor. Mas desde que seja um combinado. Filho, para sua segurança, a mamãe precisa às vezes ver o que está acontecendo. Com respeito. Com conversa e tudo, nada escondido. Tá? Porque senão ele sente que você não confia nele, né? Sim, é 6, né? Como a mãe tem medo do filho, não confia no filho, ela não deixa ele voar. Ai, não, mas eu sei que ele vai fazer besteira ali. Ai, não, mas eu sei que ele... Ah, não consegue ir na padaria porque eu sei que ele vai comprar o pão errado. Ah, não, ele tem medo dele ir no inglês sozinho porque vai atravessar a rua e vai ser atropelado. Então, se ele já tem mais do que 15, eu preciso ir estimulando essa maturidade para ele ir fazendo as coisas por conta. Até os 15 também preciso estimular, né? Do começo da adolescência até os 15 eu preciso estimular,
mas com uma supervisão um pouco maior. Mas se eu não deixo meu filho voar, eu mostro para ele que eu não confio, isso fere a autoestima dele e isso afasta. Então esse era o 6. 7, minimizar o sentimento. Isso aqui... Ai, essa musiquinha chata. Ai, esse videogame chato. Ai, eu odeio futebol e você fica me falando de futebol. Ai, essa festa, mas é só uma festinha, depois vai ter de novo a festinha. Ai, esse namoro, essa menina, essa namoradinha aí, eu não sei se essa namoradinha vai ser legal. Gente, o que é importante para eles precisa ser valorizado. Mas doutor, eu odeio pagode, ele gosta de pagode. Faz um esforço. Valorize o que é importante para ele. Minimizar é afastar. Ou então outra forma de minimizar é, nossa, mas na minha época era muito mais difícil. Imagina, na minha época a matemática era, nossa, o que você está tendo agora é... Outra forma de minimizar. Afasta. Bastante coisa, né, gente? Esse era o 8. 9. Já comentei no exemplo, né? Eu vou acelerar um pouquinho porque já passou de 1 hora. Diz que sempre tá lá, mas trabalha o dia inteiro. Gente, eu entendo quem precisa trabalhar, mas a adolescência é só uma. Seu momento com seu filho é único e você precisa ter prioridades. Então, precisa sim ter momento família todo dia, uma refeição por dia, e precisa sim ter momento família no final de semana, tá? Esse era o 9. E o 10, não querer conversar sobre coisas importantes que eu acabei acrescentando pela ajuda de vocês, né? Então, não querer conversar sobre o futebol, não querer falar sobre o videogame, não querer ouvir a música. Isso fere muito o coração do adolescente, ele se sente preterido e isso afasta, tá? Então, para cada item você vai ter uma transformação, né? Então, se eu até agora achava que os amigos do meu filho não eram importantes, agora eu preciso enxergar diferente. Então, para cada situação eu vou agir. O como vai ser de acordo com o porquê, né? Então, se o seu filho está se afastando porque você não dá valor aos amigos dele, você precisa começar a enxergar os amigos dele de outra forma e trazer os amigos para perto. Eu também tenho uma live sobre isso para te ajudar. E assim vai com todos os itens, os 10 itens que eu trouxe aqui na live. Tá bom? Gente, eu vou ler rapidinho os últimos comentários aqui para finalizar, porque realmente eu perdi a noção da hora. A Elisa mandou o coraçãozinho, a Fafá falou, meu adolescente tem dias que tá bem próximo de nós e tem época que ele fica distante. Essa oscilação é normal, desde que não fique muito. Se ficar muito, aí precisa aplicar o método POC, tá? A Andréia falou justamente, o tal do Minecraft me dá enjoo. Opa, tem uma xará aqui, a Angélica falou, e o que quer dizer fuga? Fuga quer dizer, para eu não viver aquilo, eu fico no celular. Então, assiste as lives de celular, que são 3. Numa delas eu falo isso. Se o filho fica muito no celular, alguma coisa está acontecendo. Tá? Então, por quê? Por que meu filho fica muito no celular? Alguma coisa está acontecendo. Para eu saber como agir, eu preciso entender o porquê. Assiste as lives de celular. A Rê falou, em relação a jogo de vídeo, game, sou péssima. Resolvemos jogar o jogo Uno. Perfeito. Sábado à noite é isso aí que tem que fazer. Uno, dominó são coisas que nos aproximam. Perfeito. De sábado à noite tem que ter um momento família e essa é a sugestão. Por sinal, eu trago aqui sugestões nos stories, geralmente, tá, gente? Adolescente deve ficar nas redes sociais no máximo 1h30. E depende da idade, depois dos 15. A Carol falou, minha filha está sempre tentando não decepcionar a mim. Às vezes me preocupa um pouco. Precisa se preocupar bastante, Carol. Aplica o método POC e entende por quê, tá?
Podo falou assim, meu filho tem 16 anos e hoje só quer saber de jogos online no celular. É tão duro. Precisa assistir essa live de celular. Se ele só quer saber disso, alguma coisa está acontecendo, tá? Fá falou assim, o meu de 10 às vezes quer fazer que o de 15 faz. Isso é normal, né? O mais velho sempre vai ser modelo, né? A Fernanda falou, ele me confrontando. Me considero uma mãe que sabe fazer as vontades e puxar quando necessário. Não está aceitando ser puxado, está rebelde. Eu tenho umas 4 lives sobre esse tema que vão te ajudar. A Val deu uma risadinha, não sei se foi a hora do pagode, acho que foi, né? Camila falou, continuando a mensagem de cima, sofri muito a minha infância e fui abusada aos 5. Camila, sinto muito. E hoje eu sou uma mãe muito preocupada. Então tá aí uma questão, né? Por que que meu filho se afasta? Porque um dos itens foi o excesso de zelo. E aí a Camila trouxe, eu tenho uma questão pessoal. Então eu acabei sendo muito preocupada porque eu tenho uma questão pessoal. E aí ela não deixa sair. Só sai comigo e não gosto de deixar dormir, provavelmente na casa dos amigos. Então a minha sugestão é você buscar ajuda, tá? Porque isso vai te afastar da sua filha. Eu entendo tudo isso, mas você precisa trabalhar com você isso, tá? Precisa buscar ajuda. A Rô Rio, provavelmente na hora do pagode. A C falou assim, quando eu tiro o celular da minha filha, sou agredida fisicamente, eu nem sei o que fazer. C, você precisa de ajuda profissional. Se tem agressão física ou verbal, busca ajuda profissional ontem, tá? Jerusa falou, doutora Soraya, estamos numa fase bem complicada agora. Ele vai fazer Enem e eu estou no pé dele para estudar. Ele não suporta a minha cobrança. Isso nos está afastando ainda mais. Sente e conversa. Filho, como é que a gente faz? A Elisa falou, tudo bem. Rô falou, tô estranhando de 12, é muito vaidoso, tenho dó do espelho. Eu enteada é igual. A Gra falou, estou te seguindo recentemente. Bem-vinda, Gra. Vou assistir mais sobre o seu método. Ainda não vi sobre esse método. Então, Gra, como você é nova, assiste essa aula gratuita aqui, ó. Nela eu ensino o método e ensino uma ferramenta para se aproximar, para demonstrar amor ao filho. Aqui, ó, tem a fotinho, os escritinhos nesse link aqui, ó, que você clica aqui, aí vai parar numa página rosa, aí no primeiro botão tá escrito assim, desejo adquirir o método POC, aí, entre parênteses, clique e assiste a aula gratuita, assiste aqui essa aula, vai te ajudar a entender o método. A Rô falou, muitos jogos, dominó, mímica, etc, muito bom. A Rô falou, vou ter que sair. Que pena. Adorei a live. Vou voltar mais vezes. Beijo, Rô. Hoje a gente passou demais o tempo. Não posso fazer isso. A Ione falou, quero agradecer a você pelo relevante trabalho prestado a nós, mães de muitos adolescentes. Nossa gratidão. Muito obrigada. Obrigada, Ione, por muitas vezes estar aqui comigo. Ela falou, boa noite, doutora. Meu filho tem diabetes e reclama do meu excesso de cuidado. Tem 15 anos. É o item 1 da aula. Ele está buscando autonomia, né? Você falou, minha filha, o dia todo no celular, não sei como mudar isso. Assista às lives, ela toma tal, passando no psiquiatra. Mas tanto as agressões como o celular, não acredito ser psiquiátrico. Assiste às lives de celular. E se tem agressão, é isso aí, precisa de ajuda profissional, tá? Se falou, meu filho 16 e já fala em morar sozinho ou com amigos. Isso me deixa muito triste, é uma pressa de ser independente. Por que te deixa triste, Sibeli?
Esse minimizar diminui o esforço do filho? Sim, Kelly. Ele se sente negativo o tempo todo, sim. Rô falou boa noite. Agora o chat começa a pular. Aprendi a gostar de dorama para acompanhar minha filha de 14 e ter o que conversar. As músicas coreanas também. É isso aí, muito bom. A Pri falou, aqui também assistimos dorama, é maravilhoso. Vocês acreditam que eu nunca assisti? Não é muito perfil da minha enteada. A Bruna falou, meu filho de 12 não queria ir na festinha de uma amiga, mas incentivei e ele querer ir. Bruna, só precisa ver o que é importante para ele. De repente, uma festinha não é boa, né? Nem todas serão importantes, né? Mas é importante incentivar a amizade. Fá falou, doutora, amo suas lives, você é muito atenciosa. Obrigada, Fá. Eu realmente gosto de ser atenciosa. Que bom que você observou isso. A Ju falou, meu filho tem 14 anos, ele está muito respondão, bate de frente comigo. Assista as lives sobre isso, vão te ajudar. A live me enfrenta, tem umas 3 lives sobre isso. Perdi a live. Ah, cara... Mas fica salva. A Dulce falou, só tenho a agradecer por todo esse conteúdo. Eu que agradeço por estar aqui comigo. Ai, que bom. Pelo menos é 1h10. Gente, muito, muito obrigada por terem ficado. Me desculpa porque eu perdi a noção da hora. Pra quem é novo no canal, todo dia tem vídeo. Segunda-feira, às 7h30, tem live. De quinta-feira, eu tô com umas ideias novas. Eu ainda não vou anunciar a live toda quinta, porque eu não sei o que eu vou concretizar de novo, tá? Então, fixo tá ficando nas lives de segunda às 7h30 da noite. Se você tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem. Eu não respondo sobre o que fazer, eu produzo um conteúdo para você. Então, será eu tenho um filho ou uma filha de tantos anos, estou passando por tal coisa, e aí eu produzo esse conteúdo para você, tá bom? E quem quiser informações sobre o método POC, clica lá no link da bio, vai parar aqui nessa página rosa, assiste essa aula gratuita e no final eu explico sobre o curso que é o método POC. E aí quem tiver interessado é só adquirir nesse botãozinho, tá bom? Muito obrigada a todos, um grande beijo. Ah, pera, falta uma da Roque. Tem alguma live sobre amizades na adolescência? Tem sim, tem sim. Pode procurar no feed que tem, tá bom? Grande beijo, bom descanso. Tchau, tchau.